Uma menina, ela começou a gostar de um rapazinho da escola. Ele era bem popular e ela admirava que ele era tão querido assim, tão popular. O caráter dele, ela nunca se perguntou muito como era. Em um momento ela até viu ele se envolvendo numa briga, num futebol da escola, mas ela não entendeu muito bem quem provocou, por que aquilo aconteceu. Fato é que um belo dia esse rapaz se aproximou dela. Ela era uma menina que nunca tinha desobedecido aos pais, nunca tinha mentido para os pais, mas aquele rapaz se aproximou e começou a conversar e começou a propor que depois da aula eles pudessem conversar um pouco, ir para algum lugar. E ela, no primeiro dia, rejeitando, até que ela disse para ele, tá bom. Inventou uma história para a mãe, dizendo que ia atrasar um pouco. E acabou saindo com aquele rapaz. Ele a levou para um local, ela era muito imatura, muito inexperiente. Ele um pouco mais velho, uns 2, 3 anos mais velho, e já experimentado, e começou a criar nela desejos e pensamentos que ela até aquele momento não os vivenciava. Começaram um envolvimento maior, ele começou a não respeitar muito os limites de um namoro com uma adolescente. Finalmente ela começa a mentir mais para os pais, finalmente ela perde a virgindade para aquele rapaz, ela prova a bebida alcoólica pela primeira vez, ela prova da mentira para seus pais a todo momento, ela prova da droga. E ele começa a ficar com outras meninas e volta para ela, e ele xinga ela, empurra, mas ela criou um laço de alma porque ela era vidrada nele, apaixonada por ele, e também perdeu a virgindade com ele. E a esperança dela é que um dia tudo será limpo, tudo será puro, tudo será nítido com ele. Aquela fixação vai lhe render uma gravidez, e ela, no final das contas, tem um filho de um cara impostor, mentiroso, desleal, um camarada que ninguém sábio escolheria para constituir uma família. Essa história reproduz muito bem o que a gente lê em Provérbios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Vou repetir: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. A primeira mentira para a mãe, o primeiro avanço nos toques dentro de um namoro, o primeiro trago num cigarro, o primeiro copo de cerveja, ainda adolescente ela, o primeiro isso, aquilo, foi o início da
da busca de uma corda com a qual ela mesmo se enrolaria. O envolvimento com aquele namorado, depois a intimidade sexual chegando, foi enrolando, foi enrolando. Ela não percebia, mas estava se tornando prisioneira por suas escolhas pecaminosas, por escolher a mentira em relação aos seus pais, por escolher um namoro fora dos padrões de Deus, por escolher provar de coisas para as quais não estava preparada, não tinha maturidade ainda, por não ouvir os conselhos de uma avó, por não entender que a palavra de Deus, quando orienta alguma coisa, não é porque Deus quer ser um Deus que corta o nosso barato. Não. É porque quando Deus fala da pureza do jovem, quando Deus fala da inocência do jovem, da postura de luta contra o pecado, é porque sabe que se você vai se envolvendo com o pecado, é como que uma mosca que entra numa teia. Quanto mais se bate, mais se agarra na teia. Quanto mais balança, mais vai ficando totalmente emaranhada naquela teia. Finalmente, a aranha vai vir e vai comer a mosca. E vai matar a mosca. É assim a vida da gente. O pecado, ele nunca vai parar. E ele nunca vai ficar no mesmo pé, na mesma altura. Pecado parece que toma anabolizante. Quanto mais se peca, mais força o pecado toma, mais força o pecado empreende, mais a pessoa fica fragilizada diante do pecado. Mais fácil é manipulada pelo pecado. E o pecado rouba a tua vida, rouba a tua paz, rouba a tua melhor versão, rouba teu casamento, rouba teu namoro, rouba teu trabalho, tua sociedade, rouba tua fé, rouba tua paixão por Jesus. Então eu quero dizer para você, se tem algum pecado na sua vida, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar ajuda em Deus e em pessoas para vencer, porque as maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro. Quanto mais a maldade, quanto mais o pecado vai acontecendo, mais prisioneiro você é e mais difícil fica de se desgarrar. Que Deus te dê força para dizer não a algumas coisas que não adianta falar, não, mas todo mundo faz, mas hoje é normal. Não tem esse papo. Tem coisas que desagradam a Deus, vão te trazer consequências danosas. Sai disso, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amanhã eu te aguardo. Fique com Deus.